Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a instalar o Visual Studio Code no Windows e no Linux, além de conhecermos dicas e truques de utilização deste software. O Visual Studio Code, ou VS Code, como também é conhecido, é um dos principais editores de código do mercado, o preferido de muitos desenvolvedores de softwares e em diversas linguagens de programação. Neste vídeo, vamos instalar o VS Code, conhecer a sua interface e funcionalidades, e ensinar dicas que vão aumentar a sua produtividade no desenvolvimento de software, independente da linguagem de programação que você utilize. Vamos aprender a instalar fontes, temas e extensões que vão ampliar os recursos dessa ferramenta de desenvolvimento. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula após a nossa vinheta. Ok, estamos de volta e vamos iniciar essa aula entendendo a diferença entre o VS Code, uma IDE e o pacote de desenvolvimento Visual Studio Code. O Visual Studio Code, ou VS Code, é o editor de código-fonte gratuito que está disponível nas plataformas Windows, Linux e macOS. Ele é desenvolvido e mantido pela Microsoft e inclui suporte à depuração, controle de versão Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração. Muita gente acredita que o VS Code é uma IDE, porém, assim como o Sublime Text, o VS Code não é considerado uma IDE. Uma IDE, de Integrated Development Environment, é um ambiente integrado de desenvolvimento, que é mais robusto e possui mais recursos e, em algumas vezes, também é um software mais pesado. O fato é que uma IDE muitas vezes possui tantos recursos que o desenvolvedor de software pode nem utilizá-los dependendo de seu conhecimento ou necessidade. O legal do Visual Studio Code é que, além de ser gratuito, ele é bem leve e você começa de uma forma bem simples e, com o recurso de instalar extensões e plugins conforme sua necessidade e uso, ele pode ficar tão bom quanto uma IDE. Mas o Visual Studio Code não é a mesma coisa que o Visual Studio? Muita gente fazia essa confusão quando o VS Code foi lançado, mas são produtos diferentes. O Visual Studio Code é um editor de código simplificado. Já o Visual Studio é considerado uma IDE que tem nativamente recursos muito mais avançados que o VS Code. Outra diferença é que o Visual Studio IDE é pago e só está disponível para Windows e Mac. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o VS Code, vamos à instalação deste editor no Windows e depois no Linux. Agora, no Windows, para baixar o instalador, vamos acessar o site de download do VS Code, no qual o endereço está disponível em nosso roteiro no site webmundi.com, com o link na descrição deste vídeo. Ao acessar o site, basta clicar no botão download e o mesmo será iniciado. Após o arquivo baixado, vamos clicar e escolher a opção abrir. Nesta tela, aceito os termos de licença e clico no botão próximo. Aqui, informo o local onde o programa será instalado e, neste caso, vou deixar como padrão e clicar em próximo. Esta tela informa a pasta do menu iniciar, o qual o VS Code ficará localizado. Irei deixar também como está e clicar no botão próximo. Nesta tela, vamos selecionar todas as tarefas adicionais, como criar atalho na área de trabalho, adicionar ação do Code no Explorer, registrar o Code como editor para tipos de arquivos suportados, além da opção já marcada Adicione em Path, que irá permitir com que o Visual Studio Code seja iniciado através do prompt de comando. Com todas as opções marcadas, clico no botão Próximo. Essa tela informa que o software está pronto para ser instalado e, para iniciar a instalação, clique no botão Instalar. A instalação é muito rápida, dura cerca de 2 a 5 minutos, dependendo da velocidade de seu computador. Ao término da instalação, será apresentada uma tela como esta, e basta clicar no botão Concluir que o Visual Studio será iniciado. Esta é a tela inicial do Visual Studio Code. Agora vamos mostrar a instalação do VS Code para quem tem o sistema operacional Linux.
O processo de instalação no Linux pode variar conforme a distribuição utilizada. Para Debian, Ubuntu e derivadas, basta acessar o site do VS Code e fazer o download da última versão no endereço que está em nosso roteiro. Neste caso, a opção é .deb. Caso a sua distribuição seja Red Hat, Fedora, CentOS ou outras, o ideal é ler o documento de instalação que está em nosso roteiro. Apesar do site apresentar a opção de download do RPM para instalar via terminal com o comando em tela, conforme o documento de instalação, isto não é aconselhável, pois ao optar pela instalação manual via terminal, a atualização automática não funcionará a menos que o repositório seja instalado. Para isso você pode seguir os passos em tela, que também está disponível em nosso roteiro. Voltando aqui, como estou utilizando o Linux Ubuntu, nesta distro basta baixar o arquivo .deb e abrir o terminal na pasta download e executar o seguinte comando: sudo apt-get install e o arquivo baixado.deb. Ou, caso queira fazer pela interface gráfica mais instalador do Ubuntu, altere as permissões do arquivo para que ele seja executável e depois abra o pacote no instalador ou software install e clique no botão instalar ou install. Após término de instalação, basta acessar a área de aplicativos e abrir o VS Code, ou copiá-lo para os favoritos da barra do Ubuntu. E esta é a tela do VS Code no Linux, que é idêntica à do Windows. Agora vamos conhecer a interface de uso do Visual Studio Code. O VS Code tem um layout simples e intuitivo, que maximiza o espaço fornecido pelo editor, permitindo navegar e acessar todo o contexto de sua pasta ou projeto. Logo no primeiro acesso, temos esta tela de boas-vindas. Vamos conhecer agora um dos principais recursos para encontrar comandos e ações rapidamente no VS Code, que é o comando Command Palette, que também pode ser acessado pelo atalho de teclas Ctrl mais Shift mais P. A produtividade do desenvolvedor no uso do VS Code está em utilizar o máximo possível o teclado. Por isso, é possível fazer grande parte das operações no VS Code via Command Palette ou atalhos de teclados. Vale lembrar que as dicas apresentadas aqui nesta videoaula funcionam em qualquer versão do VS Code, Windows, Linux ou Mac. Para o Mac, a tecla Ctrl deve ser substituída pela tecla Command, ou seja, todos os comandos que você ver aqui nesta aula com Ctrl, no Mac é Command. Por exemplo, Ctrl Shift P, no Mac é Command Shift P. Veja que ao abrir o Command Palette e digitar a palavra File ou arquivo, ele traz as operações possíveis com o arquivo, e se utilizar a tecla Backspace e apagar o sinal de maior, o palette muda de comportamento, virando um buscador de arquivos em meu projeto. O VS Code possui extensões para praticamente todas as linguagens de programação do mercado, como JavaScript, Python, Java, PHP, HTML, CSS e muito mais. Logo mais à frente, vamos aprender a instalar extensões. Outro recurso interessante é se você está migrando de outro editor como Vim, Sublime ou Atom, você pode instalar configurações e atalhos de teclados desses editores. Vamos agora fazer um breve tour pela interface do VS Code, clicando em Interface Overview. Veja que com isso ele mostra os principais atalhos da interface. Repare que todas as teclas possuem atalho para que o dev ganhe tempo digitando seu código. À esquerda temos a barra de atividades, que permite alternar entre o explorador de arquivos, procurar um arquivo, gerenciamento de versionamento no Git, debug e gerenciamento de extensões. Logo abaixo temos a barra de status, que traz informações sobre o projeto aberto e os arquivos enquanto você edita, tais como erros e avisos. Logo mais vamos conhecer estes e outros recursos da interface, quando temos arquivos abertos no programa. Outro recurso de customização do VS Code é a utilização de temas para mudar o visual do editor. Veja que ao escolher Color Theme, você pode escolher entre os temas padrões do VS Code, como por exemplo, temas claros e temas escuros. Esse tema, por exemplo, é mais puxado para o azul. E veja que à medida que eu navego entre os temas, ele vai alterando as configurações de cores do editor. Além dos temas padrões, também podemos instalar outros temas, como veremos mais à frente. Outro recurso bacana da tela de boas-vindas do VS Code é o Interactive Playground, que apresenta um tour dos principais recursos do editor.
Agora vamos criar um novo arquivo no VS Code, abrindo o Command Palette e digitando New, e vou escolher a opção New Untitled File ou Ctrl N. Com isso, um novo arquivo é aberto e posso selecionar a linguagem que irei desenvolver clicando em Select a Language. Vou selecionar HTML. Com isso, o contexto do editor é alterado para este tipo de código. Agora vou mostrar um recurso de Emmet Snippets ou Code Snippets. Os snippets são blocos de códigos utilizados pelo Visual Studio Code para agilizar o desenvolvimento de código. Por exemplo, ao digitar HTML, o VS Code entende que eu quero criar um código nesta linguagem e já sugere os trechos de códigos prontos para meu programa. Veja no exemplo que eu posso escolher entre HTML, HTML5 ou XML. Emmet Snippets são ativados por padrão em HTML, XML ou CSS e ajudam a aumentar a produtividade. Além disso, existem plugins ou extensões que podem ser usadas para criar seus próprios snippets ou boilerplates. Um boilerplate é um código do tipo padronizado que deve ser incluído em muitos locais com pouca ou nenhuma alteração. Nesta aula não vamos abordar a criação de snippets, mas caso queira saber mais sobre o assunto, deixe sua sugestão nos comentários, que será um prazer produzir mais este vídeo para você. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais na utilização do VS Code. Para isso, criei uma pasta em meu computador chamada Meu Código e adicionei alguns arquivos do tipo HTML, CSS e JavaScript. No VS Code, o conceito de projeto é bem simples. Qualquer pasta aberta pelo editor já é considerado um projeto, e para abrir um projeto no Windows, basta abrir o explorador de arquivos e escolher a pasta do projeto. No meu caso aqui é Meu Código, e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Abrir com Code. Também é possível abrir o projeto via terminal, no Linux ou no prompt de comando no Windows, digitando o comando code espaço ponto. Agora que abrimos o VS Code a partir de uma pasta ou projeto, na esquerda, ao lado da barra de atividades, temos uma barra lateral que por padrão exibe os arquivos da pasta ou do projeto. Esta barra contém diferentes visualizações conforme a navegação na barra de atividades. Por padrão, é exibida a visualização do Explorer, onde podemos ver os arquivos do projeto. Para abrirmos um arquivo, basta clicar sobre o mesmo e o código será aberto no editor. Veja que o código fica bem colorido, o que ajuda a leitura e entendimento. Estou com o arquivo exemplo1.html aberto em meu editor, e para abrir outro arquivo basta clicar sobre o mesmo que ele é aberto no editor. Mas repare que ele fechou o arquivo anterior, e caso queira analisar os dois arquivos ao mesmo tempo, ou abrir os dois arquivos lado a lado, basta clicar com o botão direito no arquivo desejado e escolher a opção Open to the Side, ou com o arquivo selecionado, pressionar as teclas Ctrl Enter. Com isso, o arquivo é aberto lado a lado e posso navegar e editar ambos programas ao mesmo tempo. Vou fechar o arquivo exemplo1.html e vamos para outro recurso. Veja no Explorer que logo abaixo temos a opção Outline. Ao clicar sobre a mesma, ele traz toda a estrutura do código, para que eu possa navegar pelo programa. Neste exemplo, estou editando um arquivo HTML e ao clicar na tag Body, o editor alterna para este trecho do código. Desta forma, posso navegar pelo código escolhendo qualquer outra tag ou trecho do programa. Outro recurso de navegação é o minimapa, mostrado ao lado direito do editor. Ele oferece uma visão geral de alto nível do seu código-fonte e é útil para navegação rápida e compreensão do código. Você pode clicar ou arrastar a área sombreada para pular rapidamente para diferentes seções do código. O editor possui uma barra de navegação acima de seu conteúdo, chamada Breadcrumbs. Ela mostra a localização atual e permite que você navegue rapidamente entre os trechos de código, como objetos, funções, procedures, etc. Outro recurso bastante útil para verificar a indentação correta do código são as guias de recuo, que são linhas verticais que ajudam a ver rapidamente os níveis de recuo do código. Isto facilita a leitura do código e evita erros em linguagens de programação que exigem a indentação correta, como por exemplo Python.
Agora vamos conhecer na prática as opções da barra de atividade do VS Code. Um dos recursos mais utilizados no VS Code é a barra de atividades. Através dela, podemos executar diversas tarefas no VS Code. Ao selecionar uma atividade, a barra lateral muda de visualização conforme o contexto. Por exemplo, ao selecionar a opção Search ou busca de item, o VS Code permite que você efetue uma busca de uma determinada palavra ou arquivo dentro do projeto ou pasta. Veja que inseri a palavra fonte e ao efetuar uma busca, ele retorna os arquivos que possuem este termo. Ao clicar em uma das opções do resultado, o editor é aberto exatamente no local onde a palavra foi encontrada. Ao acessar a atividade Source Control, o VS Code traz a alternativa que permite o controle de versionamento de código, publicando o repositório no GitHub. Em nossas próximas aulas, iremos abordar este assunto, por isso não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Agora, ao acessar a opção Run and Debug na barra de atividade, veja que é possível debugar e rastrear erros no código-fonte em questão. Por fim, escolhendo a atividade extensões, são apresentadas uma infinidade de extensões e plugins disponíveis para o VS Code. Através deste recurso, o desenvolvedor tem acesso a novos temas, plugins e funcionalidades que podem ser adicionadas no Visual Studio Code, como veremos mais à frente neste vídeo. Agora vamos aprender a abrir diversos arquivos e manipular editores no VS Code. Vamos supor que eu queira trabalhar com diversos arquivos em abas diferentes no VS Code. Para isso, vou pressionar a tecla Ctrl e segurando esta tecla vou selecionar com o mouse os arquivos que quero abrir. Depois de selecioná-los, vou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Open to the Side para abri-los lado a lado, ou usar o atalho de teclado Ctrl Enter. Veja que com isso um grupo de editores são abertos à direita da minha tela, com os arquivos selecionados em abas diferentes. Outra forma rápida de abrir arquivos no editor é através do Quick Open ou Ctrl P. Ao acionar este atalho, o Command Palette é aberto com uma lista de arquivos disponíveis no projeto. Para abrir um arquivo, basta selecionar o mesmo com as setas e pressionar Enter. Mais uma opção de abertura de arquivos é clicar sobre o arquivo e arrastar e soltar em qualquer região do editor. Para isso, clicamos no arquivo em que queremos abrir, seguramos o botão do mouse e arrastamos para uma região do editor em que queremos abrir o arquivo, seja na vertical ou na horizontal. Ao soltar o botão do mouse, o código é aberto na região selecionada. Repare que ao clicar nas alças ou divisas entre os editores, podemos redimensionar o espaço dos editores conforme vemos em tela. Agora memorize as janelas abertas no momento e na sequência vou fechar o VS Code para mostrar mais um recurso. Vou abrir o software novamente e veja que quando você inicia o VS Code, ele abre no estado que você estava na última vez que você fechou o software. Ou seja, ele manteve as configurações e os arquivos da mesma forma que estava quando fechamos. A pasta, o layout, os arquivos abertos foram preservados desde o último encerramento. Agora vamos aprender a instalar ícones e temas no Visual Studio Code. Para isso, a partir da barra de atividades, vamos acessar a opção Extensions ou extensões, através também da tecla Ctrl Shift X. Logo no início desta aula, mostrei os temas padrões do VS Code, mas também é possível instalar novos temas e ícones por meio de extensões. Na caixa de pesquisa de extensões, vamos digitar Category Themes. Com isso, são exibidos os temas e ícones mais populares do Marketplace do VS Code. Entre eles estão Material Icon Theme, OneDark Pro, Drácula e Winter is Coming. Vamos instalar cada um deles e ver o que acontece na interface do programa. O primeiro é o Material Icon Theme, que são ícones para o VS Code que facilitam a identificação dos arquivos de código e deixam o visual do editor mais bonito. Clique no botão Install para instalar a extensão e selecione o item no botão ou no Command Palette. E não esqueça de clicar também no botão Activate. E agora vamos ver como ficaram os ícones no VS Code.
Outro tema bastante conhecido é o OneDark Pro, que também deixa o visual bem bacana. Um tema que gosto bastante é o Drácula Oficial. E o último tema, que também é bem legal, é o Winter is Coming, que tem tons mais puxado para o azul. Agora eu posso alternar entre todos esses temas, mas vou deixar como padrão o tema Drácula. Agora vamos aprender a instalar fonte no VS Code e utilizá-la no editor de código. A utilização de determinadas fontes ajudam bastante na visualização do código e até na depuração de erros. Uma fonte bastante popular é a Firecode. A Firecode é uma fonte desenvolvida para programadores que permite que alguns símbolos sejam mais legíveis que o padrão. A fonte Firecode possui um recurso chamado ligatures. Ligatures basicamente são vários caracteres representados por um único símbolo ou glifo. Na tela podemos ver alguns exemplos desses ligatures. Por exemplo, quando usamos o símbolo de comparação diferente, em muitas linguagens os caracteres são representados por exclamação e o sinal de igual. Com o uso de glifos, como na Firecode, o diferente será substituído pelo símbolo de diferente e fica muito mais fácil de identificar este valor no código. Em nosso roteiro você pode encontrar mais detalhes sobre este projeto no GitHub, bem como o local de download desta fonte. Agora vamos aprender a instalar a fonte primeiro no Windows e depois no Linux. No Windows, o primeiro passo para instalar esta fonte é baixá-la a partir do diretório no GitHub. Depois vamos descompactar o conteúdo do arquivo zip, selecionar os arquivos da fonte e clicar com o botão direito e escolher a opção Install. E com isso, as fontes já estão instaladas no Windows. Para instalar a Firecode no Linux, basta abrir o terminal e digitar o seguinte comando: para a distribuição Ubuntu Debian e derivadas, sudo apt install fontes-firecode e Fedora e derivadas dnf install firecode fontes, conforme comandos em tela. E para outras distribuições, leia as instruções de instalação no GitHub do desenvolvedor. Com a fonte instalada, vamos retornar ao VS Code e abrir o arquivo settings.json. Para isso, pressione Ctrl+ no Windows ou no Linux ou Command+ no Mac. Ao abrir Options, pesquise por settings.json. Em seguida, clique em Edit. Com isso, será aberto o arquivo de configurações do VS Code e vamos adicionar o seguinte código em tela que está em nosso roteiro. Após isso, salve o arquivo com Ctrl S e reinicie o VS Code. Agora, com a fonte instalada, veja o comportamento de alguns itens de comparação, como igual, não igual ou diferente, igual maior ou maior igual. Ao digitar esses caracteres, eles são substituídos pelos glifos. E com esta fonte, fica mais fácil de ler o código e até mesmo de encontrar os erros. Agora vamos aprender mais sobre IntelliSense e Emmet Snippets no VS Code. O IntelliSense é um recurso que completa o código conforme você está digitando. É um recurso que já vem com o VS Code, mas pode ser melhorado com o uso de extensões, como veremos mais à frente. Para chamar o IntelliSense, utilizo a tecla Ctrl mais espaço e a tecla Tab para escolher o item sugerido pelo IntelliSense. E para sair, utilizo a tecla ESC. Vamos ver um exemplo em um arquivo HTML. Ao iniciar a digitação de uma tag, o editor sugere possibilidades de autocompletar este código. Já o recurso de Emmet Snippets permite que você use abreviações para economizar na digitação do código. Veja este exemplo. Vou criar uma lista com 3 itens em HTML. Ao invés de digitar todo este código, digito apenas o L maior que LI, sinal de asterisco 3. E ao pressionar Tab, o VS Code monta um código automático, sem a necessidade de digitá-lo. Agora vou abrir um arquivo JavaScript
Ao digitar o objeto como console e utilizar o ponto, o editor sugere os métodos e propriedades válidos para este objeto. Para selecioná-lo, uso o Tab ou ESC para sair. E sempre que eu quiser acionar o IntelliSense, utilizo o Ctrl mais espaço. Agora vamos falar sobre um dos principais recursos de produtividade do VS Code, que são as teclas de atalho. Elas ajudam o desenvolvedor a programar de forma mais rápida, sem ter que utilizar muito o mouse ou perder tempo digitando código em diversos locais, o que proporciona maior rapidez na codificação ou desenvolvimento. Os principais atalhos são exibidos na tela principal do VS Code quando não temos nenhum arquivo aberto, que são os atalhos Ctrl+Shift+P para abrir o Command Palette, Ctrl+P para procurar arquivos ou abrir arquivos, Ctrl+Shift+F para procurar arquivos, o F5 para iniciar um debug e o Ctrl+Simples para abrir ou fechar o terminal. Mas existem outras teclas de atalho que também ajudam muito no desenvolvimento de código. Agora vamos conhecer um recurso chamado Rename Symbol ou renomear código. Uma coisa muito frequente no desenvolvimento de software é a necessidade de refatorar um código. Mas aí você se pergunta, o que é refatorar? Refatorar ou refatoração de código-fonte é o processo de modificar um software para melhorar a sua estrutura interna sem alterar o comportamento da execução deste software. A refatoração ajuda a melhorar a qualidade do sistema e a capacidade de manutenção de seu projeto. No processo de refatoração, você renomeia funções, procedures, variáveis constantes, reduz código duplicado, melhora a legibilidade do código, etc. Caso queira aprender mais sobre o assunto, estas técnicas são descritas no livro Clean Code ou Código Limpo de Robert Martin, que apresenta recursos e conceitos importantes para produzir um código legível, reutilizável e refatorável. Se você quer ser um programador profissional, você precisa aprender estes conceitos. Atualmente, para ser um bom programador, vai muito além de conhecer uma linguagem de programação ou dominar o VS Code. O dev precisa construir um código que outras pessoas e até ele mesmo consiga ler e dar manutenção de forma rápida e reutilizável. Caso queira ver vídeos sobre Clean Code, deixe as sugestões nos comentários. Quando os desenvolvedores utilizam esses conceitos na equipe, isso melhora muito a qualidade e produtividade no desenvolvimento de software de toda a equipe. Voltando ao VS Code, para refatorar o código, utilizamos o recurso Rename Symbol. Veja este exemplo deste código que vou refatorar. Neste exemplo, temos uma constante chamada YYYMMDSTR. Agora, imagine o desespero do dev quando em um sistema imenso com milhares de linhas e arquivos, você se depara com uma constante com esse nome. Você não deve ter a menor ideia do que ela armazena e para que ela serve. Por isso, vamos renomeá-la, mas ao fazer isso, temos que renomear também os locais onde ela é utilizada no restante do código. Para isso, utilizamos o Rename Symbol. Basta selecionar o nome da constante e pressionar F2. Com isso, será aberta uma caixa logo abaixo do nome, para que seja digitado o novo nome que iremos substituir. Vou digitar data atual e pressionar Enter. E veja que o VS Code altera não só o nome da constante em sua definição, bem como os locais onde ela é utilizada no restante do código. Agora vamos aprender a duplicar linhas de código em nosso editor. Para duplicar uma linha para cima, utilizamos a combinação de teclas Shift, Alt mais seta para cima. E para duplicar uma linha para baixo, utilizamos as teclas Shift, Alt e seta para baixo. Agora vou inserir mais códigos para mostrar nossa próxima tecla de atalho. Agora vamos aprender o recurso de múltiplos cursores com texto igual. Para isso, selecionamos um texto, que no caso do nosso código será a variável price2, e ativamos o cursor de texto igual com as teclas Ctrl mais F2.
Repare que o VS Code criou cursores na linha 5 e na linha 9, e à medida que eu apago ou escrevo o texto, as duas linhas são editadas ao mesmo tempo. Vou mudar o nome desta variável para preço 2, e como estou usando o cursor de texto igual, ela muda o valor em ambas as linhas. Agora vou mudar isso em todas as variáveis, traduzindo elas para preço. Agora vamos aprender o recurso de múltiplos cursores em lugares diferentes. O VS Code oferece suporte a vários cursores para edições simultâneas rápidas. Em nosso código exemplo, todas as linhas de 5 a 8 precisam ter um ponto e vírgula no final, e vamos fazer tudo isso usando o múltiplo cursor em locais diferentes. Para adicionar cursores múltiplos em locais diferentes, utilizamos a combinação de Alt mais clique no local onde queremos adicionar estes cursores, e depois vamos clicando na tela onde queremos inserir o cursor. Uma outra forma comum de adicionar mais cursores é utilizando a combinação de teclas Ctrl Alt mais seta para baixo ou seta para cima e Ctrl D para selecionar a palavra ou a próxima ocorrência da seleção atual. Um outro recurso muito interessante é a seleção coluna ou seleção caixa. Neste tipo de seleção, selecionamos somente uma coluna. Para efetuar esta seleção, coloque o cursor em um canto superior onde deseja iniciar a seleção. Pressione e segure as teclas Shift mais Alt e clique com o mouse e arraste para o canto inferior oposto. Com isso, a coluna será selecionada. Para mover a coluna, basta recortá-la com Ctrl X. Vá para o início da linha e repare que estou com os múltiplos cursores ativados. E basta dar Ctrl V para colar a coluna recortada. E agora basta fazer alguns pequenos ajustes. Outro recurso muito útil do VS Code é o GoToDefinition, ou vá para a definição. Algumas linguagens de programação possuem suporte para que a partir de um código você acesse a definição de uma classe, procedure ou função. Para isso, basta selecionar o item que você quer ver a definição e pressionar a tecla F12. Também é possível, a partir de uma função ou procedure, localizá-la onde ela é utilizada no código, também utilizando a tecla F12. Outro recurso interessante é que você pode pressionar Ctrl ao passar o mouse sobre uma classe, procedure ou função. E com isso você tem a visualização da declaração e você nem precisa ir até a sua definição dependendo do caso. Existem diversos outros atalhos. Caso queiram mais vídeos sobre atalhos e produtividade no VS Code, deixe sua sugestão nos comentários. Agora vamos aprender a instalar extensões no VS Code. Com as extensões, você pode customizar e ampliar os recursos do Visual Studio Code, conforme sua necessidade e linguagem que utiliza. Neste primeiro vídeo, vamos apresentar 10 extensões gratuitas de uso comum, ou seja, que serve para praticamente qualquer desenvolvedor. Em nossos próximos vídeos, vamos apresentar extensões mais específicas, conforme a linguagem utilizada, como Python, Java, JavaScript, PHP, etc. A primeira extensão que vamos conhecer é a Visual Studio IntelliCode. Esta extensão foi desenvolvida pela Microsoft e utiliza inteligência artificial para aumentar o fluxo de trabalho do desenvolvedor. Ela fornece recursos de desenvolvimento assistidos por IA, como IntelliSense contextual, conclusão de argumentos, formatação de código e inferência de regra de estilo. Ela serve para desenvolvedores Python, TypeScript, JavaScript e Java. Fornece insights baseados na compreensão do contexto do código com aprendizado de máquina. Outra extensão bem conhecida é a Beautify. Ela serve para indentar e deixar o código JavaScript, HTML, JSON, CSS mais padronizado, legível e bonito. A próxima extensão que vamos conhecer é a Bookmarks.
Ela ajuda você a navegar em seu código, movendo-se entre posições importantes com facilidade e rapidez. Sabe quando você precisa marcar aquela determinada linha de código ou várias delas e não sabe como fazer? O foco desta extensão é exatamente isso. Com Bookmarks, não há mais necessidade de pesquisar o código. Esta extensão suporta um conjunto de comandos de seleção que permite você selecionar linhas marcadas e regiões entre as linhas marcadas. É muito útil para análise de arquivos de log. Outra ótima extensão é a Color Highlight. Ela é muito boa para quem trabalha com front-end e exibe cores quando você está criando um arquivo CSS em seu documento. Mais uma extensão que recomendamos é a Bracket Pair Colorizer, extensão muito recomendada para quem trabalha com linguagens que fazem uso de colchetes, chaves ou parênteses. Afinal de contas, quem nunca se perdeu para saber se um colchete, chaves ou parênteses foi de fato fechado em seu código? Esta extensão mostra através de cores se você fechou o par de colchetes, chaves e parênteses. Mais um plugin que é uma mão na roda é a Code Spell Checker. É uma extensão que é um verificador ortográfico para código-fonte em inglês. Ela mostra se você está digitando um comando em inglês de forma errada. Outra extensão também muito legal de instalar é a Brazilian Portuguese Code Spell Checker, extensão que é um dicionário em português para o Code Spell Checker. Outra sugestão é o Auto Rename Tag. Esta extensão permite que você renomeie automaticamente tags HTML e XML emparelhadas. Para quem trabalha com desenvolvimento web, uma boa pedida é a Live Server. Esta extensão implementa um servidor local de desenvolvimento com o recurso de recarga ao vivo para páginas estáticas e dinâmicas. Ou seja, com essa extensão você tem um Live Reload ou recarregamento automático para páginas web estáticas ou dinâmicas. Basicamente, essa extensão elimina a necessidade de dar F5 a cada alteração feita em seu código em HTML, CSS, etc. Outra extensão muito útil para quem trabalha com versionamento de código é a GitLens. Com esta extensão, você amplia os recursos do Git integrados ao Visual Studio Code. Ela tem como objetivo auxiliar o desenvolvedor a verificar quem alterou determinado arquivo ou até mesmo uma determinada linha no Git. Ela também ajuda o dev a obter insights valiosos por meio de comandos de comparação. E a última extensão que vamos conhecer é a Setting Syncs. Este plugin permite que você compartilhe e sincronize as configurações do VS Code entre diferentes computadores. Ela compartilha e sincroniza itens como temas, ícones de arquivo, inicialização, atalhos de teclado, espaços de trabalho, extensões entre várias máquinas usando o GitHub Gist. A Setting Syncs é muito útil para fazer um backup das configurações do VS Code e caso queira compartilhar com outras pessoas ou várias máquinas. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. O Webmundi é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo através do PayPal. Se você gosta de nosso conteúdo, você pode doar qualquer valor acessando o endereço em tela, bit.ly/ajuda Webmundi. Outra forma de apoiar a criação de conteúdos gratuitos aqui no YouTube e em nossos sites é a nossa loja virtual, uma parceria do webmundi.com e as maiores lojas de comércio eletrônico do Brasil. Lá você encontra uma ampla variedade de produtos de lojas 100% confiáveis e marcas renomadas. Acesse o endereço bit.ly/loja WM. E muito obrigado pela confiança e preferência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Assim você informa ao algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e possibilita com que mais pessoas possam conhecer este vídeo. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.